Leitura do dia 96/365 segundo Samuel 21 a 24. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 6 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Samuel 21. Os fazendeiros confiavam muito na primavera e nas chuvas de outono em benefício de suas safras. Se a estação das águas faltasse ou viesse na época errada, ou se as plantas ficassem infestadas de insetos, haveria uma grande falta de alimento no ano seguinte. Naquela época, a agricultura dependia totalmente das condições naturais, não havia irrigação artificial, fertilizantes ou pesticidas, e mesmo variações moderadas na quantidade das chuvas, ou na atividade dos insetos, poderia destruir uma colheita inteira. Os 4 capítulos seguintes apresentam um apêndice ao livro e os acontecimentos descritos não são apresentados em ordem cronológica. Eles relatam as façanhas de Davi em diferentes ocasiões de seu reinado. Embora a Bíblia não registre o ato de vingança de Saul contra os gibeonitas, culpá-lo pelo derramamento de seu sangue representava um crime muito sério. Mas, porque os filhos de Saul foram mortos pelos crimes cometidos pelo pai. Em muitas culturas do Oriente Próximo, inclusive Israel, a família toda era julgada culpada pelo crime do pai por ser considerada uma unidade indissolúvel. Saul quebrou a promessa que os israelitas fizeram aos gibeonitas e isso era uma séria ofensa contra as leis de Deus. Ou Davi seguia a tradição ao considerar a família como uma unidade, ou os filhos de Saul eram culpados por ajudarem o pai a matar os gibeonitas. A colheita da cevada era realizada do fim de abril até o início de maio. Esta semente era semelhante à do trigo, porém menos apropriada para fazer pão. Rispa cuidou dos corpos dos filhos durante toda a estação da colheita, que durou de abril a outubro. Para mais informações sobre os gigantes, veja 1 Samuel 17, 4 a 7 e a nota sobre Gênesis 6, 4. Segundo Samuel 22. Davi revelava ser um músico talentoso quando tocava sua harpa para Saul. Instituiu os programas musicais no templo e escreveu a maior parte do livro dos Salmos. Compor uma música como esta não era algo incomum para ele. Este hino real de ação de graças é quase idêntico ao Salmo 18. Davi não negou que pecara, e o Salmo 51 mostra a terrível angústia que sentiu pelos pecados cometidos contra Urias e Batseba. Mas ele compreendeu a fidelidade do Senhor, e escreveu esse hino segundo a perspectiva de Deus. Davi sabia que o Senhor o purificara novamente mais alvo que a neve e dera-lhe um coração puro. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós também nos tornamos puros e perfeitos. Deus substitui nossos pecados por sua pureza, e deixa de enxergá-los. A frase, com o puro te mostras, com o perverso, inflexível significa que Deus é o juiz que pune os que transgridem. Deus destrói os ímpios. Segundo Samuel 23. Ao seguir o estilo de um profeta, Davi falou a respeito de um soberano justo, e esta profecia cumprir-se-á quando Jesus Cristo voltar para reinar em perfeita paz e justiça. Esses versículos descrevem algumas das proezas realizadas pela tropa especial do exército de Davi. Havia 2 grupos de soldados da elite, os 30 e os Tris. Para tornar-se um membro desses agrupamentos, alguém deveria mostrar ser possuidor de coragem ímpar nas batalhas e muita sabedoria em sua liderança. Os 3 formavam o grupo de elite mais importante. A lista dos 30 contém de fato 37 nomes, porém menciona alguns valentes que já tinham morrido, por exemplo Urias.
Aparentemente, novos membros eram indicados para substituir os que morriam nas batalhas. Davi derramou a água como uma oferta a Deus, por estar muito comovido pelo sacrifício que esta representava. Quando os hebreus ofereciam sacrifícios, nunca consumiam o sangue, pois ele representava a vida, mas o derramaram perante Deus. Davi nunca beberia essa água, pois ela representava a vida de seus soldados. Antes, preferiu oferecê-la a Deus. Segundo Samuel 24. Será que Deus fez com que Davi pecasse? O Senhor nunca faz com que as pessoas errem, mas permite que os pecadores revelem a iniquidade de seu coração através de seus atos. Deus ofereceu a Davi a oportunidade de administrar uma desastrosa tendência nacional e desejava que sua vontade se tornasse evidente. A passagem em 1 Crônicas 21 diz que Satanás incitou Davi a pecar. Os escritores hebreus nem sempre fazem distinção entre causas primárias e secundárias. Assim, se Deus permitiu que Satanás tentasse o rei, para esses escritores é como se o próprio Deus o tivesse feito. Mas o que há de errado em realizar um censo? A realização de um recenseamento foi ordenada em Números, a fim de preparar o exército para a conquista da terra prometida. Fazer um censo correspondia a esboçar as possíveis tropas ou fazer o recrutamento para o exército. Mas agora o país estava em paz, portanto, não havia necessidade de alistar os soldados. Israel expandiu suas fronteiras e tornou-se um governo reconhecido. O pecado de Davi foi o orgulho e a ambição de acrescentar mais pessoas para que pudesse se vangloriar do tamanho de seu exército, de seu poder e de suas defesas. Ao fazê-lo, colocou sua fé no tamanho de seu exército e não na capacidade que Deus tem de proteger, a despeito do número de suas tropas. Até mesmo Joabe sabia que fazer um censo era uma atitude errada, porém Davi não cedeu ao seu conselho. Pecamos de forma semelhante quando colocamos nossa segurança no dinheiro, nas posses ou no poderio de nossa nação. Tanto Davi como os israelitas eram culpados de terem pecado. A transgressão do rei era o orgulho, porém, a Bíblia não diz por que Deus estava irado com o povo de Israel. Talvez a razão dessa ira fosse o apoio que deram às rebeliões de Absalão e Seiba, ou mesmo porque colocaram sua segurança na prosperidade militar e financeira, e não no Senhor, como Davi. Deus lidava com toda a nação através de Davi, que exemplificam o pecado nacional do orgulho. Deus ofereceu 3 escolhas a Davi. Cada uma delas era uma forma diferente de punição que o Senhor dissera ao povo que enviaria se desobedecesse às suas leis: enfermidades, fome, guerras, com muita sabedoria. Davi escolheu a forma de punição que vinha mais diretamente de Deus, pois sabia que os homens são extremamente cruéis e brutais em uma guerra, e também conhecia e estava certo da grande misericórdia do Senhor quando o pecado é imenso. Devemos nos voltar para Deus. Ser castigado por Ele é muito melhor do que correr o risco de perder a sua presença. Muitos creem que essa eira onde Davi construiu o altar seja o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Após a morte de Davi, Salomão construiu o templo no mesmo local. Séculos mais tarde, Jesus ensinaria e pregaria ali. Em 2 Samuel, é descrito o reinado de Davi. Desde a primeira vez que entraram na terra prometida, com Josué, os israelitas lutaram pela unificação da nação e pela expulsão dos habitantes iníquos de Canaã. Agora, após quase 400 anos, Israel conquistará finalmente a paz e Davi conseguirá realizar o que nenhum outro líder, rei ou juiz, alcançará antes dele. Sua administração tinha como princípio a dedicação a Deus e o bem-estar do povo. Mas Davi também cometeu vários pecados.
A despeito de seus erros, contudo, a Bíblia refere-se a ele como um homem segundo o coração de Deus porque, quando pecava, reconhecia suas falhas e as confessava a Deus. Davi dedicou sua vida ao Senhor e permaneceu fiel a ele durante todos os seus dias. O livro de Salmos concede-nos uma visão ainda mais profunda do amor que Davi sentia por Deus.